Como o tema proposto hoje foi a mulher perante o Cristo, nós vamos buscar no Livro dos Espíritos, nas questões 200, 201 e 202, a relação que existe por estar encarnado como mulher. E vamos ver o que é que os Espíritos nos dizem sobre isso, quando Kardec nos pergunta o seguinte. Eu vou pedir licença para ler, para não perder a essência. Lá no capítulo da pluralidade das existências, que é o 4º capítulo do Livro dos Espíritos, quando Kardec nos fala sobre o sexo dos espíritos, na questão 200, ele pergunta o seguinte: tem sexo os espíritos? E os espíritos então respondem: não como o entendeis, pois que os sexos dependem da organização. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na concordância dos sentimentos. Então, o espírito não tem sexo, aqui como os espíritos estão nos dizendo. O espírito, a essência divina que somos, não tem sexo. O que vai determinar o sexo do espírito é o corpo do qual ele está revestido quando é encarnado, se mulher ou se homem. E Kardec ainda pergunta, na questão 201, mais o seguinte: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher ou vice-versa? Então, Kardec está perguntando se numa próxima existência nós podemos vir como homem ou como mulher. E os espíritos então nos respondem: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, nós podemos sim, na próxima encarnação, vir como homem ou vir como mulher. Bom, já que é o corpo físico que vai determinar isso, né? Então, quando o errante, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? Quando Kardec fala aqui quando errante, ele não está falando do espírito que erra. Errante, ele vem da palavra erraticidade, que foi uma palavra que veio junto com a doutrina espírita. E erraticidade significa o tempo entre uma encarnação e outra. Então, quando estamos desencarnados, quando estamos no mundo espiritual, os espíritos nos falam que nós estamos na erraticidade. Então, errante vem de erraticidade, não de um espírito que errou ou que está em erro. Então, os espíritos nos respondem o seguinte: isso pouco lhe importa. O guia na escolha são as provas porque haja de passar. Então, não importa se a gente vem como homem ou se a gente vem como mulher. O que vai contar é as provas que vamos passar, as necessidades que temos de fazer os nossos aprendizados. Isso é que vai fazer, que vai contar. E para ilustrar isso, o quanto que é importante estarmos nesses aprendizados, existe um livro chamado Eustáquio, com o título Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, que foi psicografado por Abel Gleiser, pelo espírito de Caiba Chútil. Nesse livro ele vem nos contando a trajetória de um espírito que em várias encarnações ele veio como homem. E veio como um homem sempre lutando, sempre participando de guerras, sempre matando, fazendo assim muitos inimigos. E ele então só vai entrar em contato com o amor numa encarnação de mulher, como uma bugra, aqui no Brasil, mãe de 7 filhos. É nesta encarnação que ele começa a entrar em contato com o amor. Porque na encarnação, num corpo de mulher, ela tem esse atributo da maternidade.
A mulher, como mãe, ela trabalha com Deus como co-criadora, dando a oportunidade a nós, espíritos, a estarmos encarnados. Assim como cada um de nós, se hoje está aqui, foi porque uma mulher se propôs, junto com Deus, a nos gerar, a nos permitir este corpo físico do qual hoje estamos revestidos para fazermos os nossos aprendizados. E então, Kardec, mais uma vez, lá no capítulo sobre a igualdade entre os homens, ele faz novos questionamentos, mas agora sobre a igualdade entre os homens e as mulheres, que está lá na questão 817 e 821. Kardec pergunta o seguinte aos espíritos, na igualdade dos direitos. Este capítulo é da lei de igualdade. Então ele pergunta o seguinte para os espíritos: são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Porque hoje em dia nós temos muito essa questão, né? Estamos sempre discutindo, o homem é mais importante, a mulher é mais importante. Estamos sempre nessa disputa, né? Então os espíritos respondem a Kardec: não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Ou seja, todos nós somos iguais, porque todos os nós temos o discernimento do bem e do mal. Todos nós temos o direito de progredir. E na questão 821, ele questiona o seguinte: as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem? Aí os espíritos nos respondem: sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções da vida. Ou seja, na condição de mulher, a mulher tem uma grande importância, sim, porque além dela nos dar a vida, é ela que vai nos inserir na vida, nos ensinando, nos mostrando o caminho que temos a seguir. Mas nós temos no Evangelho de Jesus vários exemplos de mulheres, porque Jesus foi um homem que ele respeitou demais as mulheres. E ele fez questão de que nos seus evangelhos, através dos seus exemplos, do contato com essas mulheres, tantos ensinamentos que ele nos trouxe neste contato. Então nós vamos ver no contato com a mulher adúltera, quando esta mulher foi levada pelos escribas e pelos fariseus a uma praça pública para ser apedrejada por ter sido pega em adultério, porque eles queriam mesmo era pegar Jesus na maledicência, porque se Jesus dissesse que era para ser apedrejada, eles iriam julgá-lo, condená-lo, porque ele estava indo contra os seus próprios ensinamentos, porque os seus ensinamentos eram de amor e perdão. Mas se ele dissesse que não, ele estaria indo contra as leis de Moisés, sendo que os escribas e os fariseus eram doutores da lei. Só que Jesus, nesta passagem, ele nos deixa um grande ensinamento, que é o não julgueis para não ser julgados. Naquela clássica pergunta, quando ele faz a toda aquela multidão que estava ali, que atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. Então aí Jesus nos deixa uma grande lição sobre o perdão, que todas as vezes que nós julgarmos alguém, nós também seremos julgados. Depois tem a passagem de Joana de Cusa, que é uma passagem linda, que está escrita no livro Boa Nova, no capítulo 15, onde Humberto de Campos vem nos contar sobre a história de Joana,
que era uma mulher casada também com um rico, um empresário da época, né, que era Cusa. E ela então conhece Jesus e quer seguir Jesus, só que o marido a proíbe de segui-lo. E ela então vai conversar com Jesus, vai ter com ele, contando para Jesus que ela queria segui-lo, mas o seu marido não a deixa. E Jesus então diz a ela: volta para a tua casa, fica com o teu marido, cuida dele. Aprende a amar a Deus amando o teu próximo mais próximo, que neste caso era o seu esposo. E ela então volta para casa e vai cuidar do seu esposo e do seu filho, até que ele desencarna, deixando-a pobre e com dívidas. E ela então vai trabalhar como empregada doméstica para sustentar, para o seu sustento e o sustento do seu filho, até que na sua velhice, o filho já adulto, ela então vai para a arena dos cristãos ser julgada. E eles então pedem que ela abjure Jesus. E ela não quer, ela não faz isso. Em testemunho à sua fé pelos seus ensinamentos. E eles então começam a maltratar o seu filho para que ela abjure. E o filho pede a ela: mãe, abjura por mim. Ela olha com os olhos cheios de lágrima para ele e então ele manda ele se calar, porque eles precisam dar esse testemunho a Jesus. E ali então eles morrem e Jesus vem buscá-los. Ela dá um grande testemunho de fé, de coragem, de amor ao próximo, porque ela retornou e voltou a cuidar ao seu marido. Nós temos também a mulher do poço, que era uma samaritana, que quando Jesus estava certa vez descansando na beira do poço, ela então se aproxima de Jesus para pegar água. E aí Jesus pede a ela que dê a ele o de beber. E ela pergunta: como que o Senhor, um judeu, vem falar comigo que sou uma samaritana? Porque havia muito preconceito naquela época. E Jesus diz para ela: vá chamar o teu marido. E a mulher respondeu: eu não tenho marido. E Jesus diz: estás certa quando diz que não tens marido, porque de fato você já teve 5 maridos, né? E agora o que tem não é seu, porque naquela época a mulher só podia casar uma vez, e como ela já estava no 5º casamento, então aquele homem não podia ser considerado seu marido. E aí Jesus não a discriminou, porque esta era a lei, mas o ensinamento de Jesus sobre o preconceito que as mulheres tinham. E ela então conversa com ele e ele manda com que ela vá à cidade trazer os homens para escutarem os seus ensinamentos. Tem a passagem também da mulher hemorroísa, que sangrava muito e já tinha procurado todos os médicos e nada havia curado. E ela então, num ato de fé, ela enfrenta a multidão e toca nas vestes de Jesus. E nesse mesmo momento, ela se cura, ela para de sangrar. E Jesus então fala: alguém me tocou, uma virtude saiu de mim. E os apóstolos ficam assim: como assim? Nessa multidão toda, todos te tocaram. Ele assim: não, mas alguém especial me tocou. E ela ficou apavorada porque naquela época a mulher que sangrava era considerada impura. E este então foi um grande ensinamento de Jesus também, porque ele não discriminou. Foi um grande ensinamento de fé desta irmã. Porque todas as mulheres que estiveram perante Jesus, que tiveram contato com os seus ensinamentos, aprenderam, fizeram a sua transformação e progrediram. Assim como também nós temos a passagem de Marta e Maria,
onde Maria se sentou para escutar os ensinamentos de Jesus e Marta, atribulada com os deveres da casa, pede para Jesus para que mande Maria trabalhar para ajudá-la, porque ela estava muito atribulada. E Jesus então diz: Marta, Marta, você se preocupa e anda agitada com muitas coisas, porém uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Aqui nessa passagem, Jesus está nos dizendo que a mulher não foi feita só para os trabalhos domésticos, que elas também tinham o direito de conhecer os seus ensinamentos. Porque a mulher e criança naquela época não eram considerados até mesmo gente, vamos dizer assim. A mulher sofria muitos preconceitos. A mulher era feita somente para servir de todas as formas aos homens. Por isso Jesus fez questão de todos esses ensinamentos serem trazidos através da mulher. Até mesmo Maria de Magdala, que foi um grande exemplo de transformação ao estar em contato com os ensinamentos de Jesus. Que depois que Jesus desencarnou, foi a ela que ele apareceu. E foi ela, uma grande apóstola de Jesus, que foi falar dos ensinamentos de Jesus aos leprosos, até que desencarnou leprosa também. E outro grande exemplo que nós temos, Maria de Nazaré, a mãe de Jesus, que compreendeu a missão do seu filho, que esteve com ele o tempo todo ao seu lado, que no momento da sua crucificação não virou o rosto, ficou ali, sofrendo, observando, olhando o seu filho, e junto com João Batista fez um grande trabalho depois que Jesus partiu. E nós então temos na história de toda a humanidade a história de muitas mulheres que tiveram Jesus em seus corações e trabalharam, assim como na atualidade Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce e tantas outras, até mesmo Gabriele, a esposa de Allan Kardec, que auxiliou ele na codificação, que mesmo depois, quando ele desencarnou, no seu velório, já estava programado uma reunião importantíssima com relação à doutrina, e ela então deixa Kardec, junto com os maridos sendo velado, e vai até essa reunião para não permitir que a doutrina espírita ficasse em segundo plano. Para que hoje nós estivéssemos aqui, reunidos em torno desses conhecimentos, para nortear os nossos caminhos, nesta doutrina maravilhosa, que nos revela Jesus em cada questionamento que Kardec faz. Então, todas essas mulheres que seguiram Jesus como modelo e guia, assim como está na questão 625, quando os espíritos perguntam qual o espírito, maior espírito que teve sobre a terra, que podemos servir de modelo e guia. E os espíritos são categóricos, numa resposta muito curta, dizem Jesus. Então, todas as mulheres que passaram junto a Jesus, que estiveram perante Jesus, modificaram a sua vida. Nós temos no livro Mulheres Fascinantes, também de Leon Tolstói, que são histórias belíssimas, fica aí uma dica de leitura, que falam sobre mulheres que estiveram junto com Jesus, que fizeram parte da sua vida, dos seus evangelhos, e ali detalhadamente Leon Tolstói conta sobre as suas histórias. Vale a pena a leitura, é belíssimo esse livro. E para finalizar, nós vamos ilustrar com uma história belíssima também, de Leon Tolstói, no livro Ressurreição e Vida, psicografado pela Ivone Pereira, no 2º capítulo, onde ele fala a lição materna, onde Leon Tolstói, nas suas andanças no mundo espiritual, ele encontra-se com um espírito, porque Leon Tolstói estava procurando
entender um pouco mais sobre o mundo espiritual. E ele encontra um espírito que pede que conte a história dele no livro, que conte a história dele. E ele começa contando que ele, no rio Volga, na Rússia, ele se joga de uma ponte, porque já não estava mais satisfeito com a vida, e ele permanece ali, naquele rio, afundando. Ele fica anos naquela perturbação de se ver afogando. E lá, em determinado momento, ele começa a se lembrar da mãe que contava para ele dos ensinamentos de Jesus quando ele era criança. E aí ele começa a lembrar de todos os ensinamentos que a mãe falava dos evangelhos de Jesus. E aquilo então começa a transformá-lo e começa a fazer com que ele saia daquele torpor e volte e retorne. Vale a pena também ler essa história, que é belíssima. E aí fica, né, a lição de hoje, que se nós estamos aqui é porque uma mulher perante Jesus decidiu trabalhar com Deus na sua cocriação e dar a oportunidade de estarmos aqui nesta encarnação fazendo esses aprendizados que estamos fazendo hoje. Que nós possamos sair desta encarnação melhor do que chegamos, buscando nos exemplos das nossas mães, para que possamos nortear os nossos caminhos, mesmo aqueles que não foram criados pela mãe biológica, mas que nós possamos, no domingo, lembrar de agradecer a elas, tanto as biológicas quanto a não biológica, porque se não temos a mãe biológica, não foi ela que nos criou, mas uma se dispôs a nos gerar, a nos carregar durante 9 meses em seu ventre e permitir esse corpo físico que nós temos hoje. Muito obrigada pela atenção de hoje. Muito parabéns a todas as mães que aqui estão presentes, que no próximo domingo será comemorado o Dia das Mães. E vamos então, finalizando,